Glória a Deus. Aleluia. Amém. Antes de iniciar a palavra, irmãos, eu quero só pedir ao missionário Aldric que venha estar trazendo por obséquio, um copo d'água para aqui do lado. Eu já peço perdão em antecedência se eu pigarrear uma coisinha, porque quando a pessoa está com a garganta um pouco inflamada, não tem o que fazer, né? Mas glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aos que estão com as Bíblias em mãos, irmãos, vamos estar abrindo a palavra do Senhor em Isaías 46. Isaías 46, e nós vamos estar lendo a partir do versículo 9. Glória a Deus. Todo mundo encontrou? Amém. A palavra do Senhor diz assim, Isaías 46, versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Glória a Deus. Vamos estar orando ao nosso Senhor, vamos estar baixando as cabeças. Glória a Deus. Pai, muito obrigado pelas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai, pelas tuas profecias e pelas coisas que o Senhor nos diz. Nós entendemos, Pai, que aquilo que o Senhor fala desde a antiguidade, Pai, desde o começo do tempo, vai se cumprir e vem se cumprindo, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia em nossas vidas, que sacrificou o teu único filho por nós, Pai. Agora, Senhor, eu sei que o Senhor compreende, Pai, que nós somos falhos, somos pecadores, porque não estamos mais na tua presença, Senhor, como antes estávamos. Não estamos mais, Pai, do teu lado, como o homem estava no jardim do Éden. Então, Pai, compreenda, Senhor, entenda, Pai, que nós somos falhos, nós somos pecadores e não somos perfeitos. Nós não merecemos a tua graça, Pai, mas é por isso que ela se chama graça, porque o Senhor escolheu dar para nós sem merecermos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai, e continua, Pai, entregando a nós as tuas profecias. Continua nos dizendo, Pai, o que vem a acontecer no tempo a vir, e nos faça, Pai, entender a magnitude daquilo que o Senhor prometeu para nós. Em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, com a vinda de Jesus, muitas profecias a respeito dele que existiram no Antigo Testamento se cumpriram. E por meio dessas profecias nós podemos entender várias coisas sobre a natureza de Deus, sobre a natureza de Jesus. Ora, nós conhecemos várias delas. Nós sabemos que a mais importante, a principal, era que a semente da mulher, né, iria pisar, esmagar a cabeça da serpente e livraria o ser humano do mal do pecado. E nós sabemos que isso aconteceu. Nós sabemos porque Jesus veio a nascer, ele foi morto e sacrificado por nós, e no terceiro dia ele ressuscitou. Nós sabemos disso daí. Mas não foi apenas essa a profecia que foi revelada aos profetas no tempo do Antigo Testamento. Vamos estar vendo mais algumas aqui. Nós vamos estar entendendo o porquê em pouco tempo. Ora, o que mais? Que outras profecias o Senhor cumpriu durante o seu ministério, durante o tempo que ele estava aqui? Eu vou estar falando 3 delas. A primeira se encontra em Isaías 9:1. Vocês não precisam estar abrindo.
Diz assim: no passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. Ora, irmãos, o que é que essa palavra vem dizendo? A gente sabe que a maior parte do tempo em que Jesus estava no seu ministério, ele esteve pregando na Galileia. Ele era galileu e ele passou a maior parte do tempo pregando por lá. E aqui, essa profecia também, o que é que ela também fala? No futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. Por que está falando junto ao Jordão aqui? Se vocês se lembram, irmãos, o Jordão foi onde Jesus foi batizado. Foi onde Jesus se encontrou com João para que João pudesse batizá-lo. E assim, ele honrou a Galileia sendo batizado lá como? Porque no momento em que ele foi batizado, irmãos, no momento em que ele foi batizado, todos aqueles que estavam lá por perto, inclusive o próprio João, puderam ver algo maravilhoso, que foi os céus se abrindo e uma pomba descendo, e o Espírito Santo do Senhor falando para que todos aqueles que estavam lá ouvissem. E isso daqui em Isaías, né? Isaías falando. A gente pensando assim, o que é que se devia passar na cabeça dos profetas, a gente não sabe se aos profetas foi dado completo entendimento daquilo que eles estavam profetizando, né? Porque muitas vezes nós escutamos, nós recebemos uma profecia e não entendemos completamente a magnitude dela, né? Às vezes algo acontece conosco que vai nos levar a um caminho completamente diferente e novo e não entendemos a magnitude dela ainda. Como a gente falou no estudo de ontem, nós, com apenas a presença de uma pessoa aqui, a presença de uma pessoa durante o culto fez que nós entendêssemos algo e levássemos nos levasse a entender algo assim que estaria acabando com todas as nossas expectativas. Para aqueles que não sabem, um dia nós estávamos tendo um culto aqui, ano passado, e um irmão que era surdo-mudo, ele veio ao culto, né? Quem estava pregando no dia foi um missionário, e ele sempre disse que ele se sentiu muito impotente, porque ele não conseguia pregar para esse homem, né? Ele conhecia essa pessoa fazia muito tempo, e só então ele percebeu que ele nunca tinha ouvido uma pregação. E isso nos levou a buscar o quê? Isso nos levou a buscar entender Libras, né? E hoje o que acontece? Hoje nós estamos nesse propósito, né? Que vem crescendo todo dia mais. Salmos 78, versículo 2. O que é que diz? Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Jesus também falava por parábolas, também orava também ensinava ao povo por parábolas. E por que é que ele falava assim por parábolas? Por que é que ele falava por enigmas, por coisas que não eram tão simples assim de entender? Era porque, irmãos, nem todos que estavam ali perto de Jesus queriam mesmo entender aquilo que ele estava dizendo. Nem todos que estavam ali perto de Jesus queriam conhecer mais da parte que falava do Filho de Deus. Nem todos eles queriam isso. Então Jesus ele falava por parábolas para aqueles que estivessem buscando o Senhor e Salvador de nossas vidas, viessem a ter a revelação do Espírito Santo e viessem a entender aquilo. Mas aqueles que estavam lá só por mais pão, ou mais peixe, ou mais vinho, ou então para ter as suas feridas curadas e depois nunca mais ver a cara de Jesus, eles não teriam entendido aquilo, né? E o salmista falou isso. O salmista profetizou isso. Zacarias 9:9. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Nós também conhecemos essa história, né? Jesus, quando entra em Jerusalém, ele entra montado num jumento. O povo
pensava que o Salvador de Israel, aquele que estava profetizado de vir salvar Israel do mal, né? Que nós sabemos hoje que esse mal era o pecado. Eles pensavam que esse rei viria para reinar, para ter poder, para destruir os inimigos de Israel aqui na terra. Mas não é isso que estava nos planos do Senhor, irmãos. A visão que este povo tinha do seu rei prometido era uma glória muito terrena. Mas ele veio na humildade, montado em cima de um jumento. Ele não era bonito, ele não tinha nenhuma beleza que se percebia, ele não tinha riqueza, mas ele tinha uma coisa muito mais poderosa, uma coisa muito melhor para as nossas vidas, que ele sacrificou por nós. Ele tinha o poder de Deus e o poder do Espírito Santo, que age hoje nas nossas vidas. E hoje mesmo Ele está aqui. Ele não é um Deus invisível, Ele não é um Senhor invisível que morreu e ficou morto. Ele não é um Senhor que nós não conhecemos. Ele é um Senhor com quem nós falamos, com quem nós nos comunicamos. Glória a Deus. E, irmãos, não ficou só por isso não. As revelações não aconteceram apenas naquele tempo, no tempo do Antigo Testamento. Nós hoje podemos ter que o Espírito Santo nos revele coisas também. Nós podemos ter que o Espírito Santo nos dê um entendimento de coisas que ainda estão por vir também. Às vezes não entendemos a magnitude daquilo que está sendo revelado a nós. Mas de uma coisa é certa, que quando é revelada para nós, e quando é realmente o Espírito Santo, ela sempre vai se cumprir. Há muitos, eu não me lembro nem quantos anos atrás foi, eu acho que foi 2 anos atrás ou foi ano passado. Minha irmã mais nova, a menina que vocês viram por aqui, ela estava muito doente. E nenhum médico conseguia descobrir qual era o problema dela. Fizeram vários exames, exame em cima de exame, em cima de exame. E todo dia que se passava, ela continuava nessa dor. E pensando nisso, irmãos, eu até me sinto... Toda vez que eu me sinto nisso, eu sinto a culpa. Eu sinto culpa também, porque eu nunca acreditei completamente que ela estava realmente sentindo assim. Eu nunca acreditei completamente que ela estava mesmo doente, que não era besteira dela, né? O que é que eu pensava? Eu pensava que era algum tipo de exagero, pelo menos de alguma parte, ou que não era uma dor tão grande, né? Eu não entendia. Eu não compreendia o que estava acontecendo com ela. Mas foi então que o Espírito Santo revelou para nós qual era o problema dela. Era apenas uma simples giardia, né? Alguma coisa que ela tinha feito exames antes e que tinha dado falso, né? Tinha dado que ela não tinha giardia, e esse era o problema mesmo dela. Aí você pensa, mas como foi que foi revelado a vocês? Como é que foi revelado a você então? Foi uma coisa assim, da mesma forma como o Espírito Santo revelou algo para os antigos cristãos, para os antigos servos do Senhor, também foi da mesma forma conosco, né? Nós estávamos num dia assim, normal, qualquer, e do nada veio para minha mãe. Ela foi e falou: Aldrique, o Espírito Santo me revelou agora que o problema da Ana Luísa é esse. E 3 dias depois, fizemos o tratamento, ela ficou bem. Então, é dessa forma que a revelação do Senhor acontece. É de uma maneira tão rápida e inesperada. Moisés, quando foi revelado para ele que ele deveria trazer o povo de Israel, tirar o povo de Israel da terra do Egito por meio do poder do Senhor, eu tenho certeza que ele não estava esperando por isso. Por quê? Moisés foi um homem que cresceu no Egito,
de uma maneira muito confortável, como um príncipe. Depois, ele é expulso de lá. Ele acaba vivendo boa parte de sua vida como um pastor de rebanho, né? De seu sogro. E num simples dia, enquanto ele pastoreava, ele percebe uma sarça que está pegando fogo, mas que não está sendo consumida à distância, no monte. Ele vai até lá, e é aí que o Senhor revela a ele o dever dele. Mas até então ele nunca poderia ter imaginado que ele iria fazer algo tão grandioso, né? Quando Moisés estava no começo daquele dia, se levantou, tomou o seu café da manhã, foi pastorear as ovelhas, ele não poderia ter imaginado que depois de algum tempo ele estaria levando o povo de Israel para atravessar o Mar Morto inteiro e a seco, sem molhar os pés. Quem teria imaginado uma coisa dessa? Eu sei que eu não teria. E isso é o que é maravilhoso naquilo que o Senhor revela para nós. Nós não sabemos até onde o Senhor vai nos levar. Não temos a capacidade de compreender até onde o Senhor vai nos levar. Mas a palavra dele sempre se cumpre. A palavra de Deus permanece. Às vezes, ela se cumpre depois que nós já viemos a padecer. Todos esses profetas que estavam no Antigo Testamento profetizando, dizendo que o que iria vir a acontecer com o Senhor Jesus, todos esses que falaram sobre isso, eles não estavam mais vivos para ver o que aconteceu, para ver o Senhor Jesus em pessoa, ou nem ao menos para estar vivo na época em que o Senhor Jesus estava vivo. Todos eles vieram a padecer antes daquilo que foi prometido a eles acontecer. Abraão, depois que foi revelado a ele num dia qualquer, onde ele ainda se chamava Abrão, nem Abraão tinha no nome. Depois que foi revelado a ele que ele deveria ir para uma terra distante, que ele não conhecia, longe de seus parentes, longe de sua família, longe de tudo que ele conhecia, para que o Senhor viesse a dar um povo a ele, da sua descendência, ele não sabia quanto tempo ia demorar. E para o primeiro filho dele vir, ele teve que esperar 25 anos. Depois que Abraão morreu, é que a sua descendência começou a aumentar. Só depois que Abraão morreu. E hoje nós sabemos qual é a situação que está Israel, né? Uma das nações mais, assim, poderosas, pelo menos militarmente, do mundo. Abraão não poderia imaginar tudo isso que viria a acontecer, mas acabou acontecendo. E foi como o Senhor falou: a sua nação, a tua descendência será como os grãos de areia do deserto, que não se pode contar. E, irmãos, eu tenho certeza que uma coisa mais impressionante ainda do que profetizar algo e não chegar a vê-la, ou ver uma profecia que você não viu, ou ver a realização de uma profecia que você não viu sendo profetizada, é você estar vivo, tanto quando ela foi profetizada e quando ela foi realizada. E, irmãos, todos nós temos algo planejado para nós. O Senhor tem planos para cada um de nós. Mas temos que escolher que tipo de jarros nós vamos ser. Se seremos jarros para honra ou jarros para desonra. Se permitiremos que Ele nos molde, que Ele nos forme e que Ele nos faça pertencer a Ele. E já nos foi revelada a maior profecia de todas, irmãos. Não a de que Jesus vai vir para morrer por nós e que depois vai ressuscitar, mas é que Ele vai voltar para nos buscar. E essa nós sabemos, e por essa nós esperamos.
e acreditamos que é verdade e que vai se realizar. Nós não sabemos quando, não sabemos a hora, não sabemos o dia. Não foi dada uma data. E é por isso que não podemos ficar esperando ela acontecer. Apocalipse 22, versículo 12 diz o seguinte: 22, versículo 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O Senhor Jesus Cristo vem sem demora, o que significa que Ele vai vir no tempo certo. Ele vai estar voltando para nos buscar no tempo certo. Mas só porque Ele está voltando no tempo certo, irmãos, não significa que nós vamos estar automaticamente prontos para Ele. Nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos aprontar para nos encontrar com o nosso noivo. E Ele vai nos recompensar de acordo com os nossos méritos, de acordo com aquilo que nós fizemos para a obra dEle. Todos, se cremos no Senhor Jesus e dermos a Ele a nossa vida, nós temos a salvação. Mas a nossa coroa vai ser de acordo com os nossos métodos, os nossos méritos, aliás. Ora, irmãos, nós sabemos que a alguns foi dado mais do que a outros. Mas, como o Senhor já falou numa parábola uma vez, o servo bom, né, não é aquele que enterra o seu tesouro, que enterra aquilo que foi entregado a ele. É aquele que usa para fazer a obra crescer. É aquele que usa para multiplicar a obra do Senhor, a riqueza do Senhor nos céus. Aquilo que nós recebemos, irmãos, não vamos enterrar. Não vamos enterrar os nossos talentos. Aquilo que nós recebemos do Senhor, vamos usar para a obra dEle, para que essa obra venha a crescer, e que quando Ele volta, Ele nos chame de servos bons e nos chame para o lado dEle, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.